Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Está entrando no ar o seu, o meu, o nosso programa Novo Tempo, que nos dá a ideia de um novo tempo na vida de todas as sociedades. Um tempo de liberdade, um tempo de novos conceitos, um tempo de crises variadas, mas todas as crises são salutares. Elas demonstram a necessidade de mudanças. E, naturalmente, a lei de progresso nos pede mudanças. Nós nunca seremos os mesmos hoje e amanhã, depois e o ano que vem. Sem percebermos, nós vamos assimilando no meio do caminho uma série de informações, de experiências, de vivências que vão transformando o nosso cabedal, as nossas características, os nossos humores, as nossas preferências, as nossas convicções, de modo que nós estamos sempre num constante, dinâmico progresso. Este é um novo tempo irreversível. Nós estamos no meio de uma grande crise, a crise da regeneração planetária, e não tem mais como reverter. Até pessoas que não têm nenhuma ligação religiosa já perceberam que o mundo está mudando com uma rapidez maior, que estão acontecendo coisas que nunca vimos. Estão surgindo coisas jamais imaginadas por nós, mas esta é a grande realidade de hoje, que está dizendo assim para nós: acorda, acorda, abra os olhos, olhe para a vida, e nós vamos descobrindo que a vida não é nada do que estamos vendo. A vida é outra coisa. Nos prendemos na materialidade da vida e hoje até as universidades, o mundo acadêmico, a ciência de um modo geral, entende que na natureza existe apenas um elemento material. E aí está o grande equívoco da ciência, porque primeiramente na natureza existiu o elemento espiritual. Depois é que veio o material. O material é uma decorrência. É aquilo que se materializou, que se tornou visível aos nossos olhos. Então, nós não somos nada do que pensamos ser. Apenas no mundo nós estamos. Estamos professores, estamos alunos, estamos generais, estamos presidentes, estamos tudo. Mas todos nós somos apenas espíritos em processo de evolução, vivendo as condições do estamos. E isso tudo faz parte do currículo para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas visão como essa deveriam apenas ser trazidas ao conhecimento de todos por uma ciência chamada ciência espírita. Desejamos paz a todos que nos acompanhem e vamos para adiante, porque tem muita coisa nos aguardando
e precisamos de uma curiosidade espiritual maior. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, Duarte Pereira, Dudu. Bom dia, Marquita. E um bom dia especial aqui, Carlos Gomes. Bom dia, querido. Bom dia, Nilda, seu Gilson, Duarte, todos os que nos ouvem, né? Que honram com a sua presença. É uma alegria estar aqui novamente. Muito bem. Seu Gilson, hoje à tarde vai ter atendimento fraterno? Vai, eu estarei lá, mas eu tenho também, um atendimento específico, mas o Santana vai atender a generalidade. Tá. Então tá. Lembrando que hoje à noite nós temos palestra às 20 horas com o Dr. Paulo Roberto Bittencourt Pires. Ele vai falar da dupla vista. O que é dupla vista, seu Gilson? Aí é que faz parte do que eu comecei a dizer do elemento espiritual. Tem uma vista espiritual que enxerga mais do que microscópio. Tá vendo só a vantagem? Não é com os olhos físicos, né? Não. E aí? Tem que ir lá para aprender. Tem que ir lá, gente. Olha. É o endereço aí. Chega um pouquinho mais cedo, que começa às 8, mais 10 para as 8, vai fechar a livraria e nós temos um acervo lá magnífico. Você que está chegando à nossa casa, está na hora de se inteirar, saber mais um pouquinho através da leitura. E eu sempre digo, sabe, Carlos Gomes, que se pintar dúvida, né, leva o livro. Vamos discutir a parte lá. E é interessante que o Espiritismo é a religião da autonomia. Você não precisa esperar que alguém te explique. Você pode ir diretamente aos livros e fazer a sua interpretação e discutir, que é o que vamos fazer aqui hoje. É verdade. Que cada um tem a sua interpretação, dentro da sua visão. Vivência, e que deve ser respeitada como queremos que respeite a nossa também. Muito bem. Sr. Gilson, mas vamos falar um pouquinho deste grande evento que vai acontecer agora. Semana que vem, Nilda. Já? A semana que vem, sábado, não esse agora, mas o próximo sábado da semana que vem, dia 12. Dia 12. Lá no Teatro Cristiane. Vai acontecer um evento científico que se chama Novas Perspectivas, a Medicina Mediúnica do Futuro. O pessoal vai aprender o que quer dizer psicodiagnóstico. Tem uma série de coisas novas. E nós teremos como expositor o Dr. Paulo César Frutuoso, já conhecido da maioria aqui que nos tem acompanhado. E ele vai desenvolver 4 temas, 2 pela manhã e 2 à tarde. Um dos temas da parte da manhã é a face oculta da medicina. A face oculta da medicina e aspectos históricos, científicos e espirituais do câncer. E na parte da tarde será medicina e ectoplasmia, que a gente de vez em quando fala aqui. Ao mesmo tempo será lançado o seu mais novo livro, o seu mais recente, será lançado em Itajubá. Olha só. Que honra. Pois é, em Itajubá. E o título do livro é Medicina e Ectoplasmia. A ectoplasmia precisa ser urgentemente estudada pela ciência médica. E o outro tema será a medicina mediúnica do futuro. É melhor ir até lá, porque quanto mais você perguntar, mais temos o que responder. Então, vai até lá, vai ser muito bonito, o evento vai ser transmitido ao vivo em tempo real para o mundo, pela internet, pelo Facebook, por todas as vias possíveis, vai ser transmitido. Então, não perca, o foco são todos aqueles profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos precisam entender um pouco mais de espiritualidade,
sem sectarismos religiosos, sob uma temática científica. É bom comparecer para discutir. E você não estará de boca fechada, porque vai ter espaço para perguntas e respostas. Ô, Sr. Gilson, é interessante dizer que é uma iniciativa da Unimed, o patrocínio, quer dizer, da Unimed. A Unimed está bancando praticamente tudo para que esse evento aconteça, para que os médicos vá Todos. até lá, porque para ver esse aspecto científico. Não tem nada ali, gente, de religioso. É tudo científico. E convém dizer também que não há taxas para pagar, será servido um lanche na hora do almoço para os presentes e todos terão direito, não vão pagar nada, apenas está sendo disponibilizado para a classe de profissionais de saúde uma nova visão da medicina, a face oculta da medicina. Vamos ver o que é possível de metodologias, de novos procedimentos, porque desde o primitivismo do Hipócrates, né, até o dia de hoje, a medicina passou por várias modificações, procedimentos. Hoje a gente já tem um tal de PET scan, tem uma porção de recursos da medicina, a robótica, né, a cirurgia robótica. Então é bom você ir lá para aprender um pouco mais, inclusive com alguém que vive essa experiência, bem como saber o que é ectoplasmia, tá? Isso é muito importante de você estar presente, porque tudo que vai acontecer é novidade para a maioria. Muito bem. Vocês estão divulgando as outras casas também, né, Carlos? Estamos pelas redes sociais, né? E é interessante, você falou aí a questão do câncer, né? Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por isso, ou têm algum familiar, para saber, né, como pode auxiliar, porque nós sabemos da importância da mente, né, junto às questões físicas, mas como esse processo se dá. Acho que é em cima disso que ele vai explicar, né? Como é que a mente pode auxiliar até a nossa autocura. Né? Porque qual a força do pensamento, né, que precisa ser explicada, e a ectoplasmia tem tudo a ver, né, com a origem do pensamento. E é importante também que a gente, como tem aquela possibilidade de você acionar o DNA e ele reorganizar as células de um modo que a cura pode acontecer, são também os distúrbios mentais que fazem com que a gente fique doente. Sim. Sabe? A gente começa a pensar, e não tem aqueles que são, eles dizem que é o hipocondríaco, né? Ele pensa tanto na doença que ele fica. E é justamente a força que tem o pensamento que o Carlos Gomes falou agora. O senhor começou o programa falando aí da crise. A crise do planeta é mental. A guerra é mental. Então não existem doenças, existem doentes. Precisamos nos curar, cada um de nós, para curarmos o planeta. Como é que está o nosso mundo íntimo, para a gente estar falando do mundo exterior? Muitas vezes estamos vivendo uma guerra, um conflito interior e falando da guerra na Ucrânia. Pois é. E é isso mesmo, porque dentro do indivíduo é que está o espírito bélico. Sim. É dali que nasce a iniciativa da guerra, do ataque e de liquidar ou dizimar o semelhante. E isto aí traz compromissos de várias encarnações futuras. Bom, uma última informação aqui, Carlos Gomes. Eu vou até te dar a oportunidade de você agradecer o pessoal que está trazendo, né, esse show Acordes para o Saber, com o trio de tenores A Bela Itália. Exatamente, né? É uma iniciativa, né, da maçonaria, mas que vai auxiliar, né, as instituições sociais aqui da cidade. Então é um evento beneficente, além de ser, né, muito bonito. As pessoas não têm o hábito de admirar uma ópera, um tenor, e nós temos agora um teatro e vamos ter, né, ao vivo, né, essa oportunidade
que cultura alimenta a alma. As pessoas gostam muito de comprar coisas para comer, né? Quando tem uma quermesse, quando tem, né, algum evento que vai ter comida, né, todo mundo vai lá. Mas quando você vai a um teatro, você não sai da mesma forma. Você alimenta o espírito e te estimula a continuar vivo nas belezas que o homem pode produzir. Então, quando eu vejo, né, um tenor ali, o que ele pode fazer com a voz, com aquela melodia, e isso toca a minha emoção, é Deus presente. Então é amanhã, às 21 horas, lá no Teatro Cristiane Rieira, R$100 mais 1 quilo de alimento. Lembrando que toda a renda será destinada ao projeto Drible de Crack da PM Militar, né, aqui de Itajubá, e o Centro de Convivência Psicossocial Dr. Bezerra de Menezes. Centro de Convivência e Cultura Dr. Bezerra de Menezes. Agora alterou o nome. Alterou? É, porque não é mais CAPS, né? É um Não Centro é de mais Convivência, CAPS. uma extensão do CAPS. Lembrando que vai ter uma orquestra de câmara, é assim que fala? Orquestra de câmara? Orquestra de câmara. Um pianista, 3 violinos, 2 violoncelos, um contrabaixo e um baterista. É um evento único, inédito em nossa Maravilha. cidade, né? Que precisa disso, né? Então. Não é só show de rock. Muito bem, Carlos Gomes. E o pessoal vai perceber que o som tem cor. É, tem mesmo. Sr. Gilson, o tema de hoje, aliás, a gente quer agradecer muito, né, a internauta que sugeriu, os homens e os animais. Sobre os nossos animaizinhos, já tem um monte de pergunta aqui. Os homens e os animais que consta do livro dos Espíritos. Qual que é a diferença, Gilson, do homem e do animal? E tem? Olha, Tem isso, Gilson? o pessoal diz que é porque o homem é racional. Diz que o homem tem ética, que o homem tem moral. E aí a gente fica meio assim desconfiado, porque os animais também têm ética, sabe? Eles se respeitam. E tem mais uma coisa, tem coisas que os animais respeitam mais do que os homens. As leis, por exemplo. É, porque o homem tem livre-arbítrio, então ele tem iniciativas que representam a vontade dele, o pensamento dele. E o animal não, ele obedece por uma inteligência ainda rudimentar, ele instintivamente obedece às leis da natureza. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Carlos Gomes? Esse tema é bastante delicado, né, e até controverso, né, no movimento espírita, quando fala sobre isso, porque estamos falando de alma, né? Então, de que alma estamos falando, de que animal estamos falando. Então, o Sr. Gilson começou o programa falando que é um programa do novo tempo. O que é um novo tempo? É um novo pensar. Né? Então, esse programa aqui dá uma alternativa de pensamento à pessoa que fala, eu nunca pensei dessa forma. Então, ao ouvir o programa, ele começa a pensar que existem outras formas de pensar. E essa forma, ao longo da história, foi colocada para nós e nós aceitamos. Então, se nós formos voltar lá no século XVII, né, quando estava começando essa ciência moderna que conhecemos hoje, onde os filósofos é que diziam qual é a forma certa de pensar, né, surgiu um filósofo chamado René Descartes, né, que disse que o corpo era como uma máquina. Né, e uma máquina que não tinha nada a ver com alma. A alma era uma coisa, né, e a máquina, ele até comparava com um relógio, né, funcionava por si mesma. Né? Existem as mesmas forças da natureza ali estimulando aquele corpo a funcionar. E isso passou para os animais, né, que o animal é uma máquina. Né? E para nós também, quem de nós, né, aqui, principalmente nós aqui presentes, não estudamos nos livros didáticos de ciência aparelho reprodutor, né? Aparelho, que aparelho? Aparelho é máquina. Né? E até hoje muita gente ainda pensa assim. Então, quando nós vamos pensar que o animal possa ser inteligente e ter alma, precisamos, né, caminhar com a forma de pensar. Quem começou a mudar isso foi já no século XIX, né, o Charles Darwin, ou Charles Darwin, como ficou conhecido, quando ele apresentou a questão da evolução.
né? Que até então a religião que também ditava as regras, o Deus tinha criado, né? Tudo que aí existe, nada muda. Então, quando o Darwin vem e comprova, Fala do né? evolucionismo, né? E ele lança em 1859 o livro, né? A Origem das Espécies, onde há, né, um ancestral que vai formando as subespécies até formar a espécie. E que revolucionou a biologia, porque lá também diz que nós temos o mesmo ancestral dos grandes, né, símios, né, principalmente o chimpanzé. E isso foi, né, 80 anos discutindo se seria possível ou não, até que no século XX vem a genética e comprova, né, que a diferença entre nós e o chimpanzé, geneticamente, é apenas a diferença de 2%. Ô, Carlos Gomes, mas a briga, digamos assim, entre aspas, essa discussão, A discussão, né? Continua. Sim, sim, sim. Por isso nós estamos falando, né? Respeitamos a forma de cada um pensar. O que vamos falar aqui é a forma que o Espiritismo nos traz, né? Mas é aberto para cada um. Né? É com suporte científico, Sim, né, cara? sim. Por exemplo, tem o Rupert Sheldrake, é um dos sim. maiores cientistas Biólogo. atuais. E o que acontece? Ele falou que o grande erro é que as universidades e todos os cursos acadêmicos são fundamentados apenas no elemento material. Na física. Por isso que se esqueceram dessa parte espiritual e a gente começa a se lembrar de alguns pensadores antigos, como Leibniz, né, que falava da mônada, e dizia que o espírito evolui através da natureza. Isso fica difícil de entender, mas quando a gente começa a entender que existem essas gradações, um processo de evolução. De muito tempo, não é de um dia para o outro. Isso, né? Leva séculos que muitas milhões vezes, de anos. Numa existência nossa, não dá tempo da gente perceber que as coisas foram se transformando, porque elas levarão muito tempo, né? Um processo que depende até de nós, né? Nós, os homens, só evoluímos quando queremos. Quando a gente não quer, a gente para mesmo, estaciona e fica onde está, porque está bom. Mas a lei é de progresso, é dinâmica. Nós precisamos olhar para frente. E como o Carlos disse, esse nosso programa é para isso. É para nos desprender daqueles atavismos. Abrir o horizonte. Dos ensinamentos anteriores que nos prendiam, que definiam. E o Rupert Sheldrake, ele diz que aí a ciência, que ruiu as bases do dogmatismo, hoje a ciência é também dogmática, porque ela se prende a princípios estacionários e tudo na natureza evolui. Sim. Até pouco tempo atrás, a gente ouvia falar assim, nossa, aquele sujeito é pior que o animal. Tadinho do animal. Nada E tinha alguma coisa de lógico no que ele estava doutor. dizendo. Olha, um cadelo, um cachorro, ele não tem relação com a cadela se ela não quiser e nem bate nela. E geralmente as fêmeas não jogam seus filhotes pela janela. Não deixa no lixo. É. Olha só, então você vê que em questões éticas, numa parte dessa, os animais estão ganhando de muitos homens. É verdade. É porque eles seguem as leis. O homem quer burlar as leis, né? Fazer as suas próprias leis, né? E existem as leis divinas que não devem ser burladas, porque tudo tem um preço, uma consequência. Com certeza. Vamos Você dar vê que Moisés tem realmente o decálogo, é a lei de Deus, mas tem a lei civil de Moisés. Essa lei civil de Moisés é retrógrada. Ela está num tempo que não reflete a nossa realidade social de hoje. Então, o que era bom para Moisés lá, para o povo de Moisés, para hoje não serve. Não rola porque mais. nós hoje temos, a civilização trouxe novidades, trouxe necessidades, trouxe uma série de coisas que é preciso até formar jurisprudência em torno que não tem. Né? Se lembra que até pouco tempo havia um escândalo com a tal da barriga de aluguel? É verdade. Ninguém sabia quem era a mãe, foi até o Chico Xavier foi convidado a opinar sobre.
Ô, senhor Gilson, eu estou pensando aqui, o Noé foi o primeiro defensor da causa animal? Quem? O Noé? Que construiu a arca? Olha, isso daí para nós é meio simbólico. É mais né? bom a gente Não é falar uma sobre coisa isso. muito Gilson. real, não. Sabe por quê? Eu era da Marinha e existe a engenharia naval. Então, hoje tem navio de 500 metros de comprimento. Mas para você fazer uma estrutura, um navio, é preciso uma engenharia. E que embarcação daria todas as espécies animais? Nem o navio de hoje, de 500 metros, carrega milhares de toneladas de qualquer coisa, de óleo, de grãos. Ele não teria capacidade de carregar todos os animais. E como é que surgiu essa história ou essa lenda? Nós temos que lembrar que a Bíblia, né, é o livro base da religião cristã. Só que ali está a história de todo o povo ocidental. As nossas histórias estão ali narradas, mas devem ser interpretadas e não ao pé da letra, como foi falado até no programa anterior, que Paulo disse, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então, tirar o espírito da letra é ler as entrelinhas e tomar isso tudo como uma lição. Né? Não importa se aconteceu ou não, mas o que aprendemos com isso? Que devemos, né, como, né, humano pensante, proteger os animais. Né? Então, a função aí colocada nessa alegoria é que a gente tenha um local próprio para que o animal possa se reproduzir. Né? E com a genética também, né? Com a engenharia genética, onde se está reproduzindo os animais que o próprio homem colocou em extinção, está sendo chamado de Arca de Noé genético. Né? Então, é para a gente pegar sempre uma instrução, um aprendizado para o nosso comportamento. E não discutir se foi, se não foi, porque isso aí dá briga e briga feia. Nossa Vai sendo uma discussão. Então, nós temos que olhar como um olhar futurista. Né? É bom a gente trazer esse assunto, né? Com certeza, porque o indivíduo estaciona, ele fica preso, quer dizer, atávico. Né? O atavismo é isso, o camarada tem uma ideia e diz, eu não mudo, o meu é isso e é isso não. Só eles que se salvaram. E é bom lembrar, né, que o Espiritismo segue o Evangelho de Jesus, só que colocamos a interpretação espírita associando a filosofia que questiona, a ciência, né, que comprova, e a religião que nos liga a algo maior pelo nosso comportamento diário de cristão. Né, que é seguir o que Jesus fez dentro das nossas limitações. Mas ele é o único mestre, o único caminho, a única verdade, a única vida a ser seguida. É assim que pensamos. Rutinelli, bom dia, meus amigos, paz a todos. A Jane Silva Lopes, bom dia, amigos. Rosana Vasconcelos também está por aqui, dando bom dia. Marcos Santos, bom dia. Maiara Marra, Thaís Cagnani, bom dia. Jane está comentando, a matéria nos oferece formas de manifestação. Desenvolvemos atração no mineral, irritabilidade no vegetal, instinto no animal, mediunidade e sensibilidade no hominal para desenvolver a autoconsciência. Tá dentro do caminho, é por aí mesmo. Então, deixa eu passar Diz aqui. Que é assim, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É uma adaptação de Leon Denis, né? Agora, quando se fala espírito, para as pessoas, né, não acharem que nós estamos falando, né, de um ser já individualizado, estamos falando de um princípio inteligente. Né, que foi criado por um ser que é uma inteligência, né, suprema e que está presente desde o átomo. Então, é uma outra forma de conceituar inteligência e vida. Né? Então, por que não o átomo já ter a sua inteligência para que ele, se ligando a outro, forme uma molécula que tem uma função? Né? Então, o átomo, como um ser passivo, né, tem uma inteligência atuando ali, que nós não entendemos ainda, mas abre essa possibilidade. Aquele é o entendimento acadêmico, não é o átomo que é inteligente. Existe uma inteligência que aciona todas as ações do átomo. Né? Por isso que ele vê
tudo funciona dentro de um processo lógico, racional, né? E aí ele acha que o universo é inteligente ou autointeligente, é autopensante. Não. É justamente o elemento espiritual que nós falamos no início, que é o elemento inteligente que faz com que o mundo material funcione num processo racional, lógico e inteligente. Porque tudo que é matéria é instrumento do espírito, né? Principalmente o nosso corpo. Hoje se dá muito valor ao corpo, né? Mas na verdade é o espírito, né, que está condicionando esse corpo, utilizando para o aprimoramento do espírito. Então inverteu-se isso nessa nossa sociedade moderna, por isso essa crise toda existencial. Muito bem. Bom, a nossa internauta, ela quer saber que ela perdeu o cachorrinho. Ela falou, meu cachorrinho morreu, mas o chororô danado. O que acontece com o animal depois da morte? Primeiro tem que saber o que é esse animal, né? É o corpo, né? Tem alguma coisa ali que faz com que ele se movimente, né? Que responda aos estímulos do meio. É o corpo, igual eu falei, na época de Descartes era um corpo-máquina, né, que funcionava como um relógio. E hoje, até o próprio Rupert Sheldrake, ele diz que a ciência tem observado os animais, mas quem tem animais domésticos tem uma observação muito maior. E ele tem um livro que ele narra vários comportamentos de animal que a ciência não explica. Tem muitos animais, né, como cachorro doméstico, que sabe quando o dono vai chegar. E não se explica isso, né? Então já mudaram o horário, né? A condução, ele sabe. Outro, quando tinha uma ligação telefônica, né? A esposa ia atender, ele sabia quem era, né? Então tem coisas que os animais oferecem, né, como objeto de estudo, mas que não são levados em consideração, né? O Sheldrake, como biólogo, ele tem esse olhar, faz essa pesquisa, lança vários livros a respeito e as mudanças estão acontecendo. Agora, é interessante o animal, né? Quando eu era criança, né? Foi pouco tempo atrás, os pais falavam assim na rua, não vai ali naquele cachorro que ele te morde. Né? Eles incitavam a gente a ter medo do cachorro. Hoje eu vejo os pais falando, lá um cachorrinho, a criança dá a mão, o cachorro lambe. Então a visão em relação aos animais está mudando, né? Através de leis, através de comportamento. Então esse princípio inteligente que começa no átomo não estaria no animal, quando Charles Darwin fala que nós, né, temos o mesmo ancestral dos animais, não nos coloca também como animais. Então, vamos pela lógica. Se eu sou um animal, né, racional, inteligente, e tenho alma, o outro animal também não teria, mas seria a mesma alma. Né? O problema da alma é que entra na religião, né? Tem a alma da religião, que aí, nossa, né? Uma vez eu falei para uma pessoa de uma outra religião sobre a alma dos animais, ele já falou, nossa, que absurdo, que heresia. Né? Mas houve uma época que também se falava que a mulher não tinha alma. Verdade. Né? Aristóteles falava. Ele falou do escravo, Aristóteles falou do escravo, também não tinha alma. Né? E aí o que acontece no comportamento? Quando algo não tem alma, não é de Deus, é uma coisa. Com uma coisa eu posso fazer o que eu quiser. Aí começa a se usar a mulher como objeto, usar o escravo como objeto e usar o animal, né, como nós temos visto aí na história, com crueldade. Como se fosse uma coisa, né? As surras que a gente vê, né, dar num animal, né, para domesticar, adestrar para um circo ou um cavalo selvagem, o quanto que sofriam, né? Hoje isso está mudando. É verdade. Né? Então, alguma coisa, né, o próprio Kardec fala sobre isso, né, é perguntado a ele se o animal, né, tem alma. Ele fala que existe um princípio inteligente e alguma coisa sobrevive à morte do animal. Muito bem. Mas o que ela quer saber também, deixa eu pegar aqui, né? Olha, em geral, também talvez sirva para ela o princípio espiritual, que é a alma dos animais, eles são quase que imediatamente reaproveitados para outras manifestações vivas. Pois ela até perguntou, são seres imortais, como vocês falam que nós somos imortais? Com certeza. Né? Porque esse espírito, a alma, esse ser, né, não material, ele é infinito.
A própria matéria, né, do corpo, ela vai ser reciclada, ela vai continuar no planeta para constituir outros corpos. Tem uma história sobre isso contada, né, pela doutora Ivênia Prada, que é uma veterinária, né, que fala a respeito da alma dos animais, tem várias palestras dela no YouTube. Ela fala do Chico Xavier, que tinha um cachorro chamado Lorde, e esse cachorro morreu. Né? E um dia ele estava andando na rua e um cachorrinho começou a segui-lo, né, depois de um bom tempo. Aí Emmanuel fala para ele: pega esse cachorro. Mas por que eu vou pegar esse cachorro? Né? Que ele conversava com o mentor dele o tempo inteiro. É o Lorde que voltou. Né? Então ele adotou, colocou o nome de Brinquinho e continuou. Né? Então a diferença é que quando a gente desencarna, o espírito conserva a sua individualidade, a sua consciência. Então eu vou saber quem eu sou do outro lado, o espiritismo comprova isso. Né? Não é uma questão, né, de invenção, ou seja, é comprovado pela ciência espírita, e o animal também conserva alguma individualidade, ele só não tem a consciência que nós temos. Né? Eu morri, o que eu vou planejar a próxima encarnação? Mas existem os espíritos humanos do outro lado que estão direcionando, né, para onde ele vai, quando e por quê. E o Chico gostava muito de cachorro, né? É isso que eu comentei com ela, ele tinha boneca. Quando Jesus fala para amarmos o próximo, não é só o humano, né? São os animais, as plantas e a natureza do que somos, para que o amor, né, predomine na Terra, nesse planeta de provas e expiações, e ele se torne um planeta de regeneração. Ele só vai regenerar quando o homem se regenerar e começar a olhar para o outro. Hoje as pessoas pararam de olhar para o outro, olham só para si, para o ego, né, para o egocentrismo. Não vê que o outro é o espelho, ele se vê refletido lá, porque o outro é quem vai dar notícia do que ele é o outro. Jung já dizia, né? Nós não somos importantes como indivíduo. Importante é a coletividade, porque se não existir os outros, para que eu? Né? E isso é que a gente ainda não percebeu. E quando realmente o Carlos disse uma coisa interessante, esse homem integral que o Espiritismo já vem anunciando, esse homem ciente dos seus potenciais, mas ciente também de Deus, ele começa a perceber isso. Espera aí, eu não sou um apreciador da natureza, eu sou uma parte integrante dela, e se ela estiver alterada, eu também estarei. De modo que se ele não aprender a amar as flores, as plantas, aliás, a gente se alimenta com alface, né, com agrião. Hoje até com rosa. Não é? Então a gente precisa agradecer isso, porque se a gente sobrevive biologicamente aqui no sistema, é porque alguma coisa inferior à nossa condição nos auxilia. E a gente tem que ver nisso a providência e a misericórdia de Deus, que faz com que a natureza trabalhe dentro de um processo de amor, para que o homem tenha o seu sustento, para que o homem seja provido de todas as suas necessidades. Foi colocado na nossa mente que o homem é um ser à parte da criação. Né? Deus criou toda a natureza, depois criou o homem, e não, né? Aí a gente vai para a biologia, que tudo é um processo. Tanto é que tudo que tem na natureza tem em mim. Olha quanta água tem em mim. E quanta água tem na natureza. Eu sou a natureza. Né? E isso a gente vê nas escolas, fala para a criança assim, desenha a natureza. Desenha as árvores, desenha, mas não se desenha. Né? Então a gente tem no imaginário popular isso, tem a natureza lá, né? Os rios, os mares, e eu aqui. Não, é um todo. Assim, né? Não é época, né? Então não tem o certo e o errado, né? Como Jesus falou da época, Jesus falou da época do Moisés. Foi numa época, num povo, e houve uma necessidade. Isso. Até mesmo quando a gente fala da mitologia, a mitologia estava toda errada. Não, para aquela época, para aquele povo, era o que eles podiam. Mais adequado. Só que nós estamos no século XXI e tem gente pensando com cabeça de Idade Média. Né? Então está na hora de ampliar, e isso não tem nada a ver contra Deus. E as pessoas têm medo também. Se eu mudar a forma de pensar, Deus vai me castigar? Não. Isso é o quê? No programa Novo Tempo é para isso. Para abrir mesmo. Agora, o senhor Gilson, ela perguntou muito isso para mim. O meu cachorrinho foi para o espaço ou foi olhar para o plano espiritual, como vocês dizem, que ela não é espírita.
ele pode se encontrar com algum familiar meu que está por lá? Não, isso aí não está previsto, não. Não, senhor porque é o que eu Gilson. disse ainda agora. Em geral, o espírito dos animais são quase que imediatamente reaproveitados em outras manifestações vivas, biológicas também. Sabe, outro bichinho. Não é, ele não vai nascer só cachorro, não, ele muda de espécie. Alguns ainda continuam. Pode cachorrinho, continuar né? cachorro, mas Como ele o vai cachorro mudando. do Chico. Porque o que acontece? Esse princípio, é o princípio que evolui. Ele precisa das espécies, porque dentro da espécie tem um mundo de experiências para serem aprendidas. Até que ele chegue na condição do homem, ele já passou por muitas e muitas experiências. Só que é preciso explicar, né, a pessoa entender melhor que isso não é, né, que todo animal vai vir em outro animal, né? Assim como na biologia, primeiro passa pela subespécie, então essas diferentes raças de cachorro que nós temos hoje são subespécies da espécie cachorro. Né? Agora, que tem um ancestral que é o lobo. Espiritualmente, esse cachorro também vai evoluindo enquanto cachorro. Tanto é que a gente tem aqueles cachorros mais agressivos, mais próximos do ancestral, que é o lobo, e aqueles mais domésticos. E o nosso papel é justamente auxiliar nessa evolução do animal. Né? Então, fazer o animal ficar mais dócil, né? E ele imita comportamento, né, dos humanos. E até eu vi no YouTube, foi mesmo, um filmezinho, né, em que o homem ele criou um tigre, desde pequenininho, de filhote, até que ele cresceu. E quando o tigre ficou adulto, ele levou o tigre e soltou na floresta. E depois ele volta lá para ver, e o pessoal, os amigos dele, dizem, olha, ele agora já está no meio do mato, no meio das espécies dele, ele pode te agredir aí, pode te avançar. Aí ele entrou para ver se via o animal, que ele colocou um chip, né, no animal, então ele sabia, né, onde estava. E quando o animal enxergou ele, que criou ele desde criança, veio correndo docilmente e se abraçou com ele. Ah, que linda a história. Depois fala que o animal não pensa. Eu acho que eu convivo muito, né? Então, e mais ainda, Nil, da gratidão. Nossa! Ele superou muita gente aí. O senhor Gilson, quando a gente adota, que eu estou tendo a experiência, é o dobro de carinho. Então, vocês querem dizer que os animais são seres imortais? Também, não os animais. A espécie vai existir sempre como necessidade da experiência do princípio espiritual, que vai passar por ele. É o que o Leibniz dizia. O espírito evolui através da natureza. A coisa espiritual também é natureza, só que a gente não quer entender isso. O próprio espírito humano não está pronto. Essa aí não é essa parte final. Nós estamos em processo que nós vamos ser anjos. Né? É do átomo ao arcanjo. Nós estamos no meio do caminho ainda, achando que já somos deuses. Agora nós não falamos do homem integral, a gente ainda não chegou. O homem integral, ele tem consciência dos seus valores. Mas, acima disso, ele tem consciência de que ele tem que ser conscientemente obediente a Deus. E aprender a conviver, né? Coisa que o homem ainda não aprendeu. Então, peraí, ó, vamos chamar o pessoal que está aí no radinho, 3622-9606, 3622-9606, pode ligar que o Marquito vai anotar. Bom, então vocês falaram que a alma, né, do animal não vai ela para o plano que os homens estão. Foi isso que eu entendi? Ela vai, mas por pouco tempo. Ah, tá. Né? Porque é o que a gente chama, né, do lado errante, vira um espírito errante, né, que fica aguardando a nova encarnação, nós os humanos. Né? Então temos o que aprender, o que evoluir, a reprogramação da nova existência, né? E entender por que sofremos, tudo o que aconteceu conosco. O animal não vai ter esse processo. Né? Embora ele também sofra, também esteja aprendendo alguma coisa, ele fica um tempo e é organizado um outro corpo para ele voltar. Porque tem filmes que mostram, não é? Quando o dono desencarna, ele vai também receber aquele espírito.
E é isso que ela gostaria de saber, porque ela quer muito acreditar nisso. Também acontece isso, mas não é uma coisa geral. Não é são norma. específicos. Não é norma, né? Por exemplo, nós temos uma informação muito bonita que pode dar exemplo a isso. O Charlie Chaplin, se lembra que ele tinha um cachorrinho? Lembro. Então, hoje, se alguém vê o Charlie Chaplin, ele tem o cachorro do lado. Agora, a gente não pode afirmar que aquele é o cachorrinho que ele tinha no século XVIII para XIX, ou XIX para XX. Eu já vou com 18, é 19 para 20. Falei. Então, ele tem aquele cachorrinho e hoje ele aparece com aquele cachorrinho. É um assunto bastante delicado, Compreendeu? não dá pra Mas gente... é isso que o Carlos está dizendo. Só com o tempo, depois que a gente já entendeu a questão, a gente sabe o que é isso. Porque percebemos uma coisa importante que eles nos informam. O espírito, ele aparece do jeito que ele quer. E quando ele quer tornar autêntico ao nosso reconhecimento, ele se mostra exatamente como ele é conhecido. É o caso do Charlie Chaplin. É por isso que o espiritismo é estudo, né? A gente vai estudando, tem coisas que a gente nem entende também, precisa, né, de vir a Com ciência, certeza. precisa esperar um tempo maior. Existe uma coisa chamada projeção. Então, projetamos o que eu estou pensando, eu posso projetar. Então, se eu estou pensando em mim, brincando com um animal, vai projetar isso em 3D, Essa imagem, como se estivesse acontecendo mesmo. E às vezes tem um vidente, né, uma pessoa que vê o lado espiritual e acha que está acontecendo daquela forma. Então, tudo que se vê tem que ser interpretado, avaliado por um grupo, né, para não achar, eu vi, então é. Pode ser. O espiritismo trabalha com possibilidades. Nada é ou não é. É possível. Agora, lá no plano espiritual, se o cachorrinho estiver lá e ela desencarnar, o cachorrinho vai reconhecê-la. Se for num tempo hábil, pode ser. Né? Mas aqui mesmo, né? Pode... Mas você viu, isso é racional. Logicamente, o que é que o Carlos diz? Pode ser. Agora, o que ela precisa pensar é o seguinte: o que foi esse cachorrinho na vida dela? Porque as pessoas falam assim, nossa, ao invés de adotar uma criança, adota um animal. Mas o animal, assim como a criança, tem por objetivo estimular o amor em mim. Né? Então, o amor é para sair, não importa para qual objeto. Fonte. Pode ser, né, uma instituição, né, uma causa, né, ou pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. Até o anel que a avó deixou. Então, é isso que a gente veio fazer, desenvolver o amor. Né? Então, agradecer a esse animal que estimulou esse amor não vai se perder. Agradecer a Fiorella. É verdade, a Fiorella eu adotei. A minha Fiorella Bittencourt. Ela que te adotou. Que a minha se partiu. Se ela não quisesse, ela não fica. A minha partiu e aí... E é isso que nós podemos orientar essa moça, né? Que esse amor vá para um outro animal, que pode ser o outro que voltou, ou que vai dar continuidade. Já que ele educou um e amou um, por que não 2, 3? E assim ela vai amar cada vez mais. E agradeça o que o cachorrinho fez por ela de despertar esse sentimento bom. Eu achei tão interessante porque a jornalista Elisângela Mello, você conhece? O Sr. Gil sabe quem que é Elisângela. Sim. Ela, uma vez, assim, quando ela está muito estressada, ela vai lá ajudar o Silvio. Dá banho no Silvio, ela desestressa. O Silvio lá do Jardim São Francisco. Ela vai para lá, pega os animais, dá banho num, dá banho no outro. Ela diz que é ótimo, é uma terapia excelente. E aí ela viu um cachorro na cabeça dela, ela viu um cachorro pequeno e branquinho. Na realidade, ela enxergou a Luli. Tem cachorrinho assim, tadinho, isso aqui. Então tá bom, Elisângela. Fala pro Silvio levar lá na Manu, na Unimev, já dá o banho, toma vacina, eu vou buscar. Comprei até roupinha. Cheguei lá, só... Imagina se aquilo lá é um cachorro branco, Sr. Gilson, e pequeno. Nada a ver. Fiorella é grande, a Maria falou, onde você achou isso? Acho que ela viu só o focinho que era branquinho. Será que não é o outro que está voltando nesse? Pois é, né?
Pode, só Mas pode. o importante mesmo não- é isso que o Carlos abordou. É que nesse encontro existe uma outra essência que está ocorrendo e ela é fundamental. Ora, se a sua cachorrinha, o seu cachorrinho, lhe trouxe essa possibilidade de você desenvolver o afeto, o amor, o sentimento, é claro que nós temos que agradecer ao cachorrinho mesmo. É verdade. E se comporta como a Luli, né? E Agora. ver que eles gostam de carinho, né? Nossa, você viu, né, Sr. Gilson? Agora, o que ela quer saber também? O Sr. Gilson Carlos Gomes, a gente sempre fala muito aqui que há espíritos que desencarnam. Deixa o Carlos Gomes, que ele é nosso convidado. Aí, Sr. Gilson, que o senhor fala que o espírito, quando desencarna, volta muitos, né? Alguns voltam para casa, coisa e tal. Então, ela queria saber, após a morte do cachorrinho dela, houve a possibilidade do espírito dele voltar lá, na casa dela? Ou ficar lá por um tempo, né, antes de sair, como acontece com os humanos também, né? O Divaldo Pereira Franco, um dos expositores, né, do Espiritismo, bastante conhecido, disse que uma vez estava entrando na casa de uma pessoa e viu um cachorrão em cima dele, ele assustou. Aí a pessoa falou, mas o que aconteceu? Ele falou, não, esse cachorro não existe mais, ele já partiu. Então ele presenciou um animal ali na casa porque tinha morrido naquela casa. Né? Então é possível sim, de novo, é possível. Possível. E também acontece aquela coisa, a pessoa só vive pensando no cachorro, essa imagem está viva ali. Fica ali, né? As formas pensamento, é um outro estudo também que a gente pode Olha fazer. aqui, gente, nós já estamos quase terminando, ainda tem pergunta. Não, essa aqui eu já fiz. A Maiara, há animais no plano espiritual? Então, é isso que nós estamos falando, né? Ele fica um tempo lá, então quem desencana pode ver. A Jane está perguntando, podemos considerar que a forma animal, cachorro, é uma forma de manifestação da inteligência, a forma inconsciente? A inteligência está estagiando nessa forma? Todo princípio inteligente usa, né, a matéria para estagiar, desde o átomo, os minerais, vegetais e todo tipo de animal, porque quando falamos de animal, pensamos no cachorrinho, no gatinho, mas e a cobra? E a mosca? E a lagartixa? A onça, a preguiça. Os pequenininhos também têm um princípio inteligente, né? Então o formiga, animal né? aí... Me perguntaram se formiga tem. Os orientais ela não é matam. autônoma. Os hindus não matam os animais porque eles têm essa consciência que a gente voltaria no animal, né? Isso aí o espiritismo não aceita, mas eles ainda aceitam. E aí é um respeito, até seria bom aceitar que o respeito pelo animal seria maior. Verdade. Então, quando olharmos os animais como filhos de Deus, como eu, vai mudar o nosso olhar, porque tem gente que fala não, que eles são criatura, coisa, e somente nós somos filhos de Deus. Mas se Deus é um ser que cria o universo, por que só o homem é filho de Deus? Olha, o grande exemplo disso que o Carlos acabou de falar é São Francisco de Assis. Verdade. Ele era amigo de todos os animais. Irmão Sol, irmã Lua, Pedra, até a dor era amiga dele. Vamos aprender com ele. Amiga dor, vamos de novo, viver mais um dia. Que coisa, hein? Aí a gente vê com esses grandes, né, que se tornaram santos porque santificaram a vida e não porque foram beatificados, eles vêm nos ensinar a viver, né, e viver sempre para o outro, a renúncia de si mesmo. Jesus não falou, né, esquece a si mesmo e siga-me, deixe tudo, não. Mas hoje, né, eu sou o mais importante. Bom, nós já estamos aí já no final do programa, se vocês poderiam dar dicas de livros. Para quem quiser estudar mais. O livro que tem essa fundamentação bem séria é o Livro dos Espíritos. Agora, tem outros livros, como Ernesto você Bozano, disse, lá na né? biblioteca, lá no Centro Allan Kardec, não tem só livros espíritas. Tem livros de biologia, tem biologia da crença, né, do Lipton. Então, tem muita coisa lá que a pessoa pode ler e vai ver que a fundamentação espírita não é assim, emocional, não. Ela tem bases científicas que a gente tem como justificar.
e tudo que lê sobre espiritismo passar pelo crivo da razão, né? Eu consigo acreditar nisso, porque às vezes a pessoa não é espírita, ou não é simpatizante, ou não aceita, porque ainda não está entendendo, né? E isso está chocando, né, os seus princípios, né, como ela foi criada, todos os seus pensamentos, e deve ser respeitado, né? Tem também do Ernesto Bozano, né? Nossos como é que é? Nossos animais, nossos irmãos. Né? É também produto de pesquisa e hoje está saindo, né? Bastante coisa. A doutora Ivênia Prada também pode procurar na internet, né? Que tem palestras que ela fala. Isso eu ia falar, tem palestras. Muito coloca a Alma dos Animais no YouTube, aparecem várias palestras, mas sempre filtrando, né? Tem o que está ser ouvindo. Por aí mesmo. E as formas que existem, as variadas formas, e elas se repetem. O Sheldrake ele vai falar disso dos campos morfogenéticos, né? Ele vai mostrar que existe no mundo espiritual uma fórmula já determinada daquela espécie. Muito bem, então tá aí. Vamos nos despedindo, Sr. Gilson? Eu agradeço a oportunidade que cada vez que falamos de um assunto, né, nos leva à reflexão e ver o quanto ainda precisamos aprender. E aprendemos muito com as perguntas, né? Eu, como professor, sei disso. É a pergunta do aluno que nos faz aprender. Né? Porque eu acho que eu já sei alguma coisa, mas aquela pergunta me abre, instiga, né, a pesquisar cada vez mais, porque nós, humanos, estamos aqui para aprender a ser humano. Muito obrigado pela oportunidade. Sr. Gilson. Muita paz a todos. Não se esqueçam, dia 12 de agosto, Teatro Cristiane Rieira, Novas Perspectivas à Medicina Mediúnica do Futuro. Parando, o futuro é hoje. O futuro que a gente aguardava chegou. Ele está aqui conosco neste momento. E você precisa assistir, estar presente, participar, para que depois que passar não diga, eu não estava sabendo. Não, sabendo todos estão. Agora, não escolha outra coisa, vai assistir a esse programa, porque realmente estamos precisando de uma nova visão da realidade na qual nós vivenciamos, aprendemos e nos desenvolvemos também. Então, hoje nós estamos nos despedindo, convidando. Quinta-feira que vem vamos repetir o convite para que você compareça a esse evento, porque vai acontecer muita novidade para o conhecimento de todos, e esse é um oferecimento do Centro Espírita Allan Kardec e da Unimed. Tá? Um grande abraço a todos, muita paz. E até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Muito bem, eu espero que nós tenhamos, de alguma maneira, ajudado essa ouvinte, né, a superar essa dor, porque ela chorava demais, e entender mais sobre, né, o que ela estava querendo. Um beijo com muito carinho para todos vocês. Obrigada, Duarte Pereira. Obrigada, Marquito. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Encerramos com a prece do nosso querido Chico Xavier.